O atestado de bons antecedentes foi um dos mais eficazes dentre os diferentes instrumentos de controle ideológico e político adotados pela ditadura militar que governou o Brasil a partir de 1964. Ninguém conseguia obter qualquer documento público, ninguém conseguia se inscrever em nenhuma instituição de ensino pública, ninguém conseguia se inscrever para qualquer concurso ou processo seletivo público sem apresentar o atestado de bons antecedentes. Todavia, a polícia negava tal documento a todos aqueles que lideravam a oposição política ao governo ditatorial. A polícia negava tal documento a todos aqueles que tinham posição ideológica contrária àquela definida pela ditadura militar brasileira. João Augusto Gama da Silva era líder estudantil secundarista e, como outras lideranças do movimento naquele período, necessitou de um atestado de bons antecedentes para prestar concurso vestibular e ingressar no ensino superior. A Secretaria de Segurança Pública de Sergipe negou tal documento. Este é um vídeo de memórias, no qual Gama nos revela a sua luta e a luta do seu pai para tentar a obtenção do documento, sempre negado pelas autoridades policiais sergipanas. Eu me lembro que papai é um homem conservador. Em 68, quando eu estava preso, ele, todos os dias de visita, estava lá, com a mulher dele, com tia Risa, nossa madrasta, Zé Augusto, meu irmão, também comparecia, que era exatamente o contrário, né? Porque, na verdade, papai concordava, né? Papai era um conservador, então papai concordava com tudo do regime militar. Óbvio que ele não sabia de tortura, das violências, né? E tenho certeza que ele morreu sem saber do que ocorria no país, né? Dada a rigidez, né, do regime militar. A ditadura calou, silenciou, né, toda a população. Silenciou a imprensa e silenciou a oposição na pancada, né, na violência. Mas papai era um homem muito seguro, além da sua própria religiosidade. Era um homem religioso, né, criado dentro da Igreja Católica. Na sua mocidade, ele teve ligações com a Ação Integralista, chegou a ser candidato a deputado federal pela Ação Integralista, mas eu não consideraria papai um homem, um retrógrado, um homem atrasado, não. Ele era um homem conservador, mas um homem muito liberal. Era um homem carinhoso, um homem que chegava nas horas, né? Mas era um homem e principalmente ligado nos filhos. Lembro que comigo o que foi possível chegar, me mandar para fora, no momento aqui em 66, que papai ainda acreditava nas pessoas. Eu me lembro que eu já contei isso na Cumbuca, eu ia fazer vestibular e não conseguia o atestado da polícia para fazer o vestibular. Papai, nesse ponto, era muito ingênuo. Aí ele disse, não, mas não tem problema, nós vamos
na polícia, na secretaria, naquele chamado de chefatura. Na chefatura vamos falar com Cazuza. Cazuza era o general Graciliano Nascimento, que tinha sido colega dele numa cama vizinha no colégio salesiano. E assim fizemos, fomos lá, fomos bem recebidos, Cazuza fez uma festa e coisa. Aí disse a papai que, João, eu não tenho nada contra o seu filho, mas se vocês forem ao 28 autorizar, eu libero aqui. Tudo bem, nós fomos. Isso ainda era 65, né? Era o comandante, era o coronel Técio Veras. E é que era cearense. O papai se identificou, disse que era cearense, conversaram muito e tal. E o coronel Técio Veras mandou chamar o encarregado do IPM de 64, que era o IPM de agitação no movimento estudantil. E daí a pouco era um tenente Amintas, e o tenente encarregado do IPM disse que não, o IPM já estava concluído. Em resumo, o coronel nos deu um documento dizendo, numa letra bonita, de uma máquina de escrever moderna, bonita, dizendo que o cidadão João Augusto Gama da Silva tinha sido indiciado no IPM, instaurado por essa guarnição militar, mas foi considerado inocente pelo tenente Aminta, não me lembro do sobrenome, encarregado do mesmo. Não vemos motivo porque essa secretaria nega um atestado de bons antecedentes. Eu, de posse desse documento, até mostrei esse documento a Arioswaldo Figueiredo. E isso naquela época você não tirava cópia, né, xerox, né, chamava-se fotocópia, né, só em cartório. Era uma coisa complicada. E eu pensei em tirar uma fotocópia. E Arioswaldo até me aconselhou que não fizesse. Ele disse, olha, um documento desse do Exército, o cara vai dar, rapaz. Não é possível que o secretário não dê essa... Não, se você for tirar essa cópia, isso pode circular. Não... E eu achei a ponderação legítima. E no dia seguinte fui levar. O general Cazuza, o general Graciliano Nascimento, me recebeu, disse, olha, tudo certo, o senhor, vamos providenciar, o senhor depois volta aqui. E eu tive, Jorge, umas 4 ou 5 vezes na polícia e nunca recebi nem o documento que o 28 deu, nem o documento e o tempo passando, nem o documento da secretaria. E o tempo passando e a gente precisando, e nisso estávamos todos nós envolvidos, né? Que a gente não conseguia, era eu, Benedito, Mário Jorge, Wellington Mangueira, Abelardo, que já faleceu, e a gente não conseguia o documento para fazer o vestibular. E conversando aí você veja como as coisas acontecem, conversando com o Dr. Osman, conversamos com o Dr. Osman, que vinha a ser tio de Mário Jorge, com o professor Bonifácio Fortes, e o próprio Dr. Gonçalo, a Faculdade de Direito, ainda não era universidade, né? A Faculdade de Direito, então, resolve mudar o termo do edital, onde pede que seja apresentado um atestado de bons antecedentes passado por uma autoridade federal ou estadual. Foi a forma que nós encontramos. Quem me deu o meu documento permitindo de bons antecedentes foi o juiz de menores, Dr. Manuel Barbosa de Souza, pai de Carlos Alberto. E Jackson, meu cunhado, que era delegado, deu de outros, se não me engano, de Benedito, enfim, se conseguiu esses documentos e foi dessa maneira que nós conseguimos entrar. Mas o que me chama a atenção era você ver um homem como Graciliano, um general do Exército, perseguindo uma porção de meninos de 18, 17 anos de idade. Era uma barbaridade.